Bom dia, galera. Bom dia a todos e todas aí. Mais uma aula gravada nossa aqui, né? Pessoal do segundo ano, vamos trabalhar aqui como um tema, né, de uma aula especial nossa, aí a questão da seca, né? Nós poderíamos trabalhar, né, a questão econômica da seca, a questão política da seca, como falaremos um pouquinho aqui, mas vamos nos focar principalmente na questão social da seca e como a questão da seca é abordada pelos principais vestibulares, pelo Enem, né? Onde eu vou trabalhar algumas dicas, algumas análises com vocês aí. Então, o tema da nossa aula é a seca, né? Trabalharemos aí um pouco daquela questão da história, né? Da seca, do final do século XIX até os dias de hoje, né? Olhando alguns elementos, né? Dentro da cultura, dentro da literatura, dentro da arte, que procuraram analisar, procuraram mostrar essa lógica da seca no Brasil, né? Primeira coisa, né? Quando eu pego o texto de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que é um pequeno trecho dele aqui, né? Em que ele fala que somos muito severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina, que a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é a morte severina, ataca em qualidade até a gente não nascida. Galera, o grande ponto na análise do João Cabral de Melo Neto para discutir a questão da seca é a questão da questão social. Quer dizer, o que é viver na seca, o que é sobreviver na região da seca, né? E aí nós vamos lembrar que dentro dos pontos que nós já trabalhamos em aula, a gente observa que o elemento da seca, o nordestino, né? Ele tem três possibilidades na vida. Ou ele convive com a seca, com a fome, com a miséria, com a opressão dos coronéis que se aproveitavam da seca ali para dominar a população, né? Ou ele luta, que é a questão do cangaço, por exemplo, da luta armada de cangaceiros, de bandos armados que combatiam o poder dos coronéis, combatiam o poder do Estado dentro dessa região. Ou ele migra, ele sai da região. Migrações como nós vimos na migração para a região norte, no ciclo da borracha, migrações para a região sudeste em busca de trabalho, melhor condição de vida, né, posteriormente. Nos anos 60, 50 para 60, migração para o centro-oeste para construir Brasília, né, onde nós vamos ver a figura lá dos candangos, né, dos nordestinos que foram para a região centro-oeste para levantar a cidade de JK, nova capital do país. Então, a gente analisando isso e pensando, né, a partir do texto de João Cabral de Melo Neto aí, a gente observa que a questão da seca é uma questão muito complexa, que ela envolve a geografia da região, ela envolve a questão da falta de empenho do Estado em resolver os problemas da região da seca, os problemas relativos, né, à seca no sertão, envolve a vida do povo nordestino, em que ele coloca que morrer de idade é morrer antes dos 30, quer dizer, com menos de 30 anos você estaria morto nessa realidade social, ou vitimado pela doença, vitimado pela própria fome, vitimado pela fraqueza da falta de alimentos, né? Ou pior, as crianças que não nascem, né? Que não conseguem se desenvolver, ou que nascem e têm uma expectativa de vida muito pequena, né? Com um ano no máximo já morreram, né? Essa é a ideia do texto de João Cabral de Melo Neto, e que fala da seca no sertão, é um tema muito utilizado, muito visto em provas de vestibular, em provas do Enem, onde o texto do autor é utilizado para discutir essa visão desse severino do sertão, desse povo sertanejo, desse povo vitimado pela violência, né, da fome, da miséria, esse povo que é vitimado pela opressão do Estado, pela opressão dos coronéis, né, esse povo que hoje ainda, século XXI, ele é vitimado pelo grande latifúndio que domina as áreas férteis, as áreas com água no sertão, e que esse povo serve como elemento de mão de obra ou para justificar a famosa indústria da seca. Nós vamos falar daqui a pouquinho na aula sobre essa manipulação, né, de que é necessário ajudar o Nordeste, tirar o povo da seca e salvar o povo. E, na verdade, o dinheiro é todo desviado, o dinheiro é todo usado por políticos, né, inescrupulosos no sertão, que vão usar
a situação de vida do nordestino para roubar dinheiro, para desviar dinheiro, para, né, tomar dinheiro que deveria ser usado ali, né? Então é muito forte para nós interpretarmos a questão da seca, interpretarmos a questão social que o nordestino vive, né, naquela questão política, né, de ser manipulado por políticos do sertão que usam o argumento da seca para ganhar dinheiro, para enriquecer, né? E olhar pelo aspecto econômico, né? Quer dizer, o sertão é uma região abandonada porque o sertão não é economicamente viável muitas vezes. E por isso, por não dar dinheiro, por não render aquilo que se espera por um latifundiário, por um empresário, ele acaba cada vez mais abandonado ali, né? E essa mão de obra que mal sobrevive à situação de seca, né? Ela acaba sendo a grande mão de obra barata de muitos coronéis, a grande mão de obra barata de muitos latifundiários no sertão, né? Então, a gente acaba analisando, né? A partir do texto, a partir da obra Os Retirantes, de Portinari, que mostra, né, a ideia da migração, que mostra a ideia da fuga do sertão, que mostra a ideia da mortandade que esse sertanejo vive, né? E que ele convive com isso na sua vida, né? Famílias que mães tiveram 15, 14 filhos, 16 filhos no meio do sertão, e que sobreviveram 7 ou 8, porque muitos morreram antes do nascimento ou morreram logo depois de nascer, pela própria situação de vida, pela estrutura que se tem, ou a falta de estrutura que se tem, na verdade, nessa região. Então, além de você usar Morte e Vida Severina, usar Portinari como argumento, dentro do modernismo, da arte modernista, uma reflexão sobre o que é isso, né? Existe um fotógrafo brasileiro chamado Sebastião Salgado, acho que é o maior fotógrafo brasileiro, né, da história recente aí da fotografia no Brasil. O Sebastião Salgado, ele tem uma obra de fotografia que ele fez no sertão, mostrando a vida, a miséria, a fome, o cotidiano do povo do sertão, o povo do Nordeste, que é fabulosa, genial, né? É muito bonito ver o trabalho de Sebastião Salgado, né, em cima dessa ideia de mostrar, através da fotografia, uma grande realidade dessa visão da seca, dessa visão do sertão, que nós vimos na literatura de João Cabral do Melo Neto e vimos na obra Artista de Portinari aqui. O cordel também traz essa ideia dos retirantes, a ideia da fuga do sertão, né? Esse cordel do Miguel é muito interessante, e aí eu quero fortalecer a ideia de vocês entenderem o que é o cordel. O cordel é uma literatura popular baseada numa xilogravura, ou seja, você vai fazendo uma madeira, o desenho, o texto, seja lá o que for, para analisar aquela situação de vida do povo do sertão, e depois você vai usar aquela madeira como um carimbo, que você vai imprimir os cordéis, os panfletinhos de cordel, né? Que ficam penduradinhos num varal, e as pessoas lá põem o dinheirinho, retiram o cordel e vão fazer a leitura daquele texto sobre a própria vida, o cotidiano sertanejo ali. Nesse caso aqui, esse desenho lembra muito a ideia da fuga do sertão, né? O pai, o filho, a mulher grávida, né? Fugindo da violência, fugindo da opressão, fugindo da fome, fugindo da morte, na verdade. E é muito forte essa ideia para a gente poder perceber essas lógicas que acontecem com relação à seca, com relação ao sertão brasileiro ali. Temos algumas figuras que nós trabalhamos em aula, que eu acho que vale muito a pena a gente relembrar aqui, né? Então, a figura do Padre Cícero. O Padre Cícero foi aquele padre que enfrentou o presidente Hermes da Fonseca, o padre que não deixou o presidente derrubar as oligarquias tradicionais do Ceará, o padre prefeito, o padre coronel, que combateu, né, uma política que tiraria uma oligarquia, tiraria a família Scioli do poder lá no Ceará e colocaria uma nova oligarquia que apoiasse o presidente da República. Então, a ação política, a ação social do Padre Cícero no Ceará é fundamental dentro da lógica do que da seca, da vivência, né, do sertão ali. Aqui o bando de Lampião, né, o banditismo social, a luta, o combate à opressão, o combate ao Estado, o combate ao coronelismo, né, e a violência, né, dos bandos de cangaceiros daquele período ali. Galera, como nós falamos em aula, né, Lampião é um herói,
por lutar, por combater a questão da opressão coronelista, a opressão do Estado, e ao mesmo tempo, né, é tratado como um vilão, como um marginal, pela violência do cangaço. E a gente tenta explicar, de certa maneira, que a violência do cangaço é resultado da violência social. O cangaceiro não se tornou bandido, lutando em bandos, né, por esse bandido, e não se tornou violento porque ele quis. Ele se tornou violento pela fome, pela miséria, por ver a sua família assassinada a mando de um coronel. Então nós temos uma força muito grande no banditismo social que nós observamos aqui. Nós temos a figura de Antônio Conselheiro, essa imagem do final da Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro morto, o líder messiânico, que levou milhares de pessoas para a beira do Vaza Barris, na Bahia, salvou milhares de pessoas da seca, da fome, né? Mas que foi considerado pelo Estado um inimigo do Estado, né? Devido à sua postura, que era considerada monarquista na época, o inimigo dos coronéis, por ter tirado a mão de obra dos coronéis, levado para essa comunidade que era o Arraial de Canudos, onde ele salvaria o povo ali, e o inimigo da igreja, porque ele se colocava, se apresentava como líder messiânico, enviado de Deus, e a igreja não aceitava isso, né? A igreja perderia poder no sertão se o povo seguisse ele e não obedecesse à igreja, né? Então nós observamos nas três figuras do padre Cícero lutando politicamente no Ceará e cuidando socialmente do povo, de Lampião, do banditismo social, da luta social no sertão, e de Antônio Conselheiro, do homem santo, do messiânico, que levou o povo até Canudos e viu o Arraial atacado e destruído por tropas do governo, por ação de coronéis, né? Nós vimos os heróis do sertão, né? Os elementos que são contados do cordel, que são mostrados na literatura de cordel, né? Para tentar interpretar, mostrar essa lógica, né? Sobrevivência, de luta, de tudo que acontece naquele universo sertanejo, da seca, da miséria, do agreste brasileiro ali, né? Nós temos a literatura muito forte, e eu faço uma ponte muito interessante com a literatura, né? Nós temos Euclides da Cunha, o jornalista que foi contar a história, né, da Revolução de Canudos, a Guerra de Canudos no sertão, foi para lá contar a história de um líder louco, messiânico, e voltou com a história de um povo miserável, oprimido, que vivia na seca, que buscava uma salvação para aquele momento, né, de exclusão social, de violência contra o povo naquela região. Nós temos Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que vai trabalhar também a questão do sertanejo, do povo do sertão. Nós temos o 15, de Raquel de Queiroz, que vai falar dos campos de concentração no sertão, onde o nordestino, que tentava sair da região da seca e ir para o litoral, buscando uma melhor condição de vida, como faz até hoje, ele era oprimido e empurrado de volta para o sertão, para a morte, para a opressão, para a dominação coronelista ali, né? E o João Guimarães Rosa, mineiro, né? Que vai contar a história do Grande Sertão Veredas, que vai falar do cangaço, que vai falar da vida sertaneja, da sobrevivência, né? Dentro dessa lógica da seca. A literatura com relação à seca, a literatura com relação ao povo do sertão, do líder messiânico, ao cangaço, à luta social, ao debate sobre como sobreviver na seca e como lutar contra tudo aquilo que oprimia o povo naquele momento, é muitíssimo interessante. São livros utilizados no vestibular, são livros utilizados no Enem, são livros, né, utilizados na Olimpíada Nacional de História da Unicamp. Nós trabalhamos o ano retrasado com o 15, de Raquel de Queiroz, né, para poder contar um pouco da questão da seca e da luta do sertanejo pela fuga do sertão em direção ao litoral, né? E nós conseguimos interpretar a visão de alguns artistas aí que foram importantes nessa luta social, nessa luta política. Um exemplo aí, né, o Graciliano Ramos, né, chegou a ser preso político na época de Vargas. Ele tinha uma postura esquerdizante, tinha uma postura mais ligada ao socialismo, ao comunismo ali, né, e que foi preso. Porque, segundo Vargas, a obra de Graciliano é uma obra subversiva, uma obra que levava a discussões que não eram devidas naquela época ali. Então, é muito legal você olhar
não só a história do livro, mas a história do autor do livro, da vivência desse autor do livro, de estar no momento e de ver o que era a vida no sertão. Um exemplo do Euclides da Cunha, que como jornalista acompanha a Guerra de Canudos e a destruição do Arraial de Canudos. Que o texto jornalístico acabou virando um livro, né? Então a gente consegue analisar, interpretar, reconhecer, né, tudo que acontece dentro do universo literário com relação ao sertão. Aí nós temos aqui, né, para a gente poder olhar, um vídeo do YouTube, disponível no YouTube, né, que é uma leitura, uma releitura do Morte e Vida Severina, né, uma animação muito interessante, trabalhada pela TV Escola, né, em que eles mostram o universo sertanejo, a vida do povo do sertão, né, para poder entender um pouco dessa lógica do que era viver a seca, do que era viver aquele texto inicial que eu coloquei no início da nossa aula, aqui no comecinho da nossa aula, e falar um pouco, né, sobre a sobrevivência do povo sertanejo, a luta desse povo sertanejo, né, pela vida, pela possibilidade de vida no sertão. E como é que era, né, conviver com a seca, conviver com a miséria, com a fome, com a morte, que era o grande elemento que levava, né, o povo sertanejo a essa luta social ali, né? Vai assistir um trechinho, depois eu coloquei o link para você assistir inteiro, é maravilhoso. Vai ajudar vocês a pensarem muito em João Cabral de Melo Neto e na questão de sertanejo a partir do texto do Morte e Vida Severina, tá? O meu nome é Severino, não tenho outro de tia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias. Mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra. No mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. A gente consegue, no João Cabral de Melo Neto, né, na interpretação, através desse vídeo que nós vimos, analisar, conseguir entender muito da ideia, muito compreender essa lógica de seca, de miséria, de fome, da luta severina no sertão, né? A gente tem uma visão muito clara disso quando nós trabalhamos, né? Eu acho que é muito legal a gente assistir, né, cinematograficamente, o Alto da Compadecida, né? Tem uma cena do Alto da Compadecida do julgamento, onde o cangaceiro vai ser julgado, onde o sertanejo vai ser julgado,
que ele mostra, né, que a violência do cangaço era uma reação à violência da fome, da miséria, da opressão. E que o sertanejo mentiroso, que para sobreviver mentia, era uma forma de sobrevivência com toda a violência que ele vivia naquele momento, né, naquela forma de expressão que ele tinha, né? Então, é muito legal, a partir de um texto, né, como o Alto da Compadecida, que é uma peça teatral, na verdade, né, e que se transformou em filme, e que a gente consegue enxergar no Ariano Suassuna, que é um dos grandes autores, né, do Nordeste brasileiro, essa ideia também do sertão, essa questão da luta no sertão. Eu trouxe para nós, além de você trabalhar com essa animação de Morte e Vida Severina, além de você poder assistir o filme, né, e ter essa interpretação, né, do cangaço, do sertanejo, do coronel, da questão que envolve o sertão, né, que é muito interessante, né, naquela comédia do Alto da Compadecida, né, que é uma comédia que faz pensar muito sobre as relações de poder ali. Eu trouxe o Braulio Bessa, que eu particularmente gosto muito dele. Conheci ele através de uma apresentação de música que usou textos do Braulio Bessa, né? E eu acabei assistindo, ouvindo mais o que ele produziu, o que ele cria dentro dessa ideia de um cordel, de uma poesia muito parecida com o cordel mais antigo, mas um cordel mais atualizado, um cordel mais das mídias sociais, né? Então, eu vou colocar um trechinho também para vocês poderem ouvir. É o Receita da Fome, do Braulio Bessa. A origem do seu nome. Vou colocar aqui no comecinho, por favor. Vamos lá. De desemprego, 30 verbas desviadas. O Braulio Bessa, eu escolhi ele nesse momento aí para a gente poder analisar e terminar a nossa aula analisando a indústria da seca. O que é isso? Muitos políticos, muitas pessoas no sertão usam, né, nos estados nordestinos principalmente, e também em Minas Gerais, nas Minas Gerais acontece isso no interior das Minas Gerais, né, que você usa a ideia da fome, da miséria, da violência, do povo que morre, do povo que é vitimado por aquilo, né, para conseguir verbas, para conseguir incentivo fiscal,
para conseguir concessão de crédito junto com o governo, conseguir perdão de dívidas, né? Usando de uma propaganda de que tudo que está sendo feito, ou seja, buscar dinheiro, ter dívidas perdoadas, buscar incentivo fiscal, é para salvar o povo do sertão. Então, os políticos, né, e muitos latifundiários usam desse argumento de que existe uma seca e que precisa ser solucionado de alguma maneira pela ação deles. E com isso eles desviam dinheiro, levam, né, dinheiro de corrupção, não resolvem o problema do sertão e não querem resolver. Por quê? Porque enquanto o problema da seca existir, eles têm argumentos para buscar dinheiro, para buscar empréstimos, para buscar financiamentos, para buscar perdão de dívidas, né, usando o argumento da seca. E mais do que isso, né, utilizando a mão de obra do sertanejo vitimado pela seca como uma mão de obra barata, quase escrava, semi-escrava, muitas vezes ali, né? Então, é legal a gente pensar que, alimentada pela escassez, a indústria da seca fatura com estiagem no Nordeste. Ou seja, enquanto o povo morre, enquanto o povo vive doente, enquanto o povo vive a fome, o estado de miséria geral se encontra o sertão, e sempre foi assim, né? Os políticos, os latifundiários se aproveitam disso, né? Usam do argumento da seca para enriquecer, usam do argumento da seca para não pagar as dívidas, usam do argumento da seca para conseguir manipular, conseguirem fazer, né, o ato de corrupção dentro daquela região. Então, é muito importante para nós entendermos que a seca ela poderia ter algumas soluções. Uma das soluções encontradas há poucos anos atrás foi a transposição do Rio São Francisco, que, infelizmente, durante a sua obra, durante a sua construção, ela acabou rendendo para alguns políticos, né, o desvio de verbas, acabou rendendo para alguns latifundiários, né, que a transposição passasse exatamente pelas suas terras, quer dizer, que a água que deveria chegar para o povo do sertão chegou, na verdade, para o latifúndio, né? E que em muitas regiões, né, ela não foi terminada, não foi concretizada até hoje. Tá? Há anos e anos essa obra que começou lá no governo Lula e que até hoje não foi completamente terminada, né? E que há poucos dias atrás vocês viram, né, que por uma má construção, por uma má utilização de recursos, uma barragem que fazia parte da transposição rompeu-se, chegando a alagar uma região, destruir uma região ali no sertão. Quer dizer, tudo é muito complexo, né? E os processos para tentar eliminar, para acabar com o problema da seca no sertão, eles nunca são terminados, né? Levar para o sertão a água, levar para o sertão a luz elétrica, levar para o sertão a condição de vida para a população, isso não foi concluído, isso não foi terminado nunca. Possibilidades existem. O que existe é uma má vontade. Possibilidades existem, né? O que existe é essa indústria da seca que garante para os governos e garante para os latifundiários dinheiro, poder, corrupção, tudo menos resolver o problema do pessoal que vive no sertão, que se estabelece no sertão. Eu vou indicar para vocês também um vídeo do Caminhos da Reportagem, está no YouTube, Caminhos da Reportagem, que fala sobre a seca, né? É um vídeo muito interessante que vai mostrar da falta de saneamento, da falta de água, da questão ligada à fome, a questão ligada à miséria dos povos, o não desenvolvimento da região, né? E que a gente pode analisar e pode repensar, né? Por várias vértices diferentes, vários caminhos diferentes, né? O social, o político, o econômico, né? Para poder tentar entender com mais complexidade o que é a seca no Brasil. Eu usei o argumento literário, eu usei o argumento artístico, eu usei o argumento do cordel, usei o texto do João Cabral de Melo Neto no início da aula e no vídeo, né, na animação, para que vocês tenham várias visões sobre a questão da seca, né? Recomendo que vocês vejam fotografias do Sebastião Salgado sobre essa questão, analisando a questão da seca, para que vocês possam, de alguma maneira, repensar, né, o que é viver no Nordeste, o que é viver no Agreste, o que é viver no Sertão, né? Por isso alguns levam a ideia da salvação, como Antônio Conselheiro, por isso alguns lutaram politicamente, socialmente pelo povo, como o padre Cícero,
Por isso, alguns tomaram as armas e enfrentaram coronéis e o Estado, né, devido à vida que eles viviam ali, como o cangaço, né? E são elementos culturais, são elementos históricos para você pensar e repensar a questão do sertão. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e gostado, né, do que eu coloquei aqui. Os elementos culturais, artísticos, literários, os vídeos, tá? Servem como fomento para vocês conseguirem interpretar melhor essa questão sertaneja, a questão da seca aí. E, por favor, trabalhem muito na cabeça de vocês a indústria da seca, né, e essa manipulação da vida no sertão em prol de políticos e de latifundiários. A gente consegue pensar melhor por que o nordestino migrou tanto para o norte, para o sudeste, para o centro-oeste, fugindo dessa realidade social, e encontrou nessas regiões uma vida tão complicada ou mais, né, do que ele tinha ali. Um exemplo, no ciclo da borracha, eles encontraram a violência dos coronéis da borracha, encontraram as doenças como a malária, a febre amarela na Amazônia. Quando vieram para o sudeste, um processo de marginalização e favelização, né, sendo vítimas de um preconceito muito grande aqui na região sudeste do Brasil. E no caso do centro-oeste, né, os candangos que levantaram Brasília e não puderam viver na cidade. Quer dizer, construíram uma capital nova para o Brasil, criaram um novo centro urbano no meio do nada, no meio de Goiás, né, no meio do Cerrado brasileiro, e que não puderam viver em Brasília. Foram viver nas favelas, né, que estão nas cidades satélites no entorno de Brasília, formados pela população que originalmente construiu a capital do Brasil. Então, esse povo é marginalizado no sertão e é marginalizado na sua migração. Tá? Pensem nisso um pouquinho, reflitam sobre a aula, criem argumentos para poder pensar e trabalhar isso futuramente, né, na sua vida e nas provas de vestibular que vocês venham a fazer no futuro aí. Gente, obrigado por tudo, obrigado por mais essa aula e até logo. Tchau, tchau.